vivida por ele. Paulinho, você esteve no MDB durante o período revolucionário. Quem em Uberaba, pode-se dizer, foi bandeira dessa resistência à revolução? Bom, eu ingressei no MDB a convite do meu amigo Chico Viludo, em 1966. E aí fomos eleitos vereador naquela ocasião. O Chico Viludo foi eleito prefeito, todavia com um ato revolucionário, né? Nós estamos em plena revolução, ditadura militar. Ele, 9 dias após a eleição, o comando revolucionário, ou melhor, dizendo, o ministro da Justiça, que era o Pedro Aleixo, editou o ato complementar número 25, no dia 24 de novembro de 1966, a pedido de cidadãos uberabenses que lá foram, mudando a regra do jogo. O jogo já tinha terminado, placar conhecido, o Chico vitorioso, aí mandaram somar as sublegendas. Foi assim. Isso não estava na lei, Paulo? Não, não estava na lei. Isso foi regulamentado 9 dias após a eleição, pelo ato complementar número 25, de 24 de novembro de 66, e a eleição foi realizada no dia 15 de novembro. Mas quem se notabilizou pela resistência à revolução em Uberaba? O Chico Viludo, nós outros, né? Com a bancada de 5 vereadores na Câmara, que eram, pela ordem, Álvaro Diniz, Jesus Manzano, Carlos Otávio Jorge, Pedro Soler Rossel e eu. Qual foi o papel de Dom Alexandre nessa resistência? Foi fundamental. Porque aqui era a corrutela do dedo duro, né? De dedar. Então a primeira coisa que eles faziam era prender o Durval da Farmácia, o Babá, o Barbosa Cauí. Eram sempre as mesmas pessoas? Sempre as mesmas pessoas. O Zé Batista lá do Café Renner, né? Aí levava lá para a colina, lá para o Alto do Cachimbo, né? Como era conhecido, onde ficava o 4º Batalhão, nosso glorioso 4º Batalhão. A repressão a essas pessoas se limitava à prisão ou elas foram só a prisão, maltratadas? Outra coisa, meu amigo Calixto Rosa Neto também foi hóspede lá, né? Durante a Revolução. Por quê? Ele, como todo mundo sabe, é filho da dona Lucília, né? Rosa, que era, na verdade, amiga fraterna do Luiz Carlos Prestes, né? Então o Calixto seguiu a linha da mãe. Para quem nasce no forno, é biscoito. Ele seguiu a linha da mãe. Por isso também ele foi conduzido a Juiz de Fora. Mas penso eu, de acordo com informações, esses presos políticos nunca sofreram, assim, aqui em Uberaba, coação. E o Dom Alexandre é que ia lá interceder por eles, não é? Por que pessoas como Babá, Durval eram presas? Porque eles, na verdade... Por militância política ou porque tinham realmente um histórico de envolvimento com o Partido Comunista? Não, eles tinham um histórico de envolvimento com o Partido Comunista, porque realmente eles eram comunistas declarados, assumidos, como a dona Lucília e tantos outros aqui em Uberaba, não é? Aliás, o Partido Comunista caiu na clandestinidade após 46, porque em 1946 o Prestes veio fazer um comício ali onde hoje é o Correio, tá certo? Eu era criança, devia ter uns 9 anos, e eu, em nome do Partido Comunista, lá nesse palanque estava lá o Afrânio Azevedo, né, que doou os terrenos aqui para fazer o NIUD, tá certo? Então tinha gente ilustre no palanque, tinha gente rica também, não era só pé de chinelo, não. Então esse pessoal tinha uma militância, e o grande aqui era o Afrânio Azevedo. Tinha o senhor Olívio Nascimento, pai do Wagner, né, do Nascimento, que era também seguidor da linha do PC, né? Do PCbão, como eles diziam, tá certo? E graças a isso o Dr. Wagner formou-se em engenharia, não é? Aliás, esse terreno foi doado para o NIUB, com um acordo de cavalheiros que o Afrânio fez com o ex-deputado, hoje falecido, saudosa memória, né, Mário Palmieri, para que ele concedesse bolsa de estudos aos alunos carentes, né? Eu não sei se esse programa foi seguido ou não. Eu sei que o Mário Palmério resgatou Uberaba, que foi logo após a quebradeira do Zebu, né? Que vieram para cá os estudantes, né? E muitas moças aí casaram, que já estavam encravadas, né? Casaram, arrumaram casamento, tá certo? E muita gente que jamais sonharia pudesse frequentar uma universidade, tiveram a oportunidade de formar-se, né? Inclusive eu, né? Virar advogado, tá certo? Graças ao Mário Palmério e tantas outras pessoas que tem aí, não é isso?
Após esse período de início de revolução, mais na década de 70, por exemplo, Uberaba cultuou a eleição de opositores ao regime, elegendo especialmente candidatos pelo MDB. A que você atribui isso? Peraí, Uberaba, não, eu quero só fazer um parênteses, ou então eu não entendi bem a sua pergunta. Um candidato da oposição que foi eleito aqui e não tomou posse foi o Chico Veludo. Não, como candidatos a deputado. Por exemplo, Uberaba elegeu o Craide, Como candidato elegeu a o deputado. Juarez Batista. Não, tudo bem. Acontece o seguinte, que o Craide foi eleito, o deputado Craide, ele foi eleito a primeira vez em 66, deputado, né? Porque ele era Exatamente. vereador, tá certo? Pelo MDB. Pelo MDB. Ali, o Craide era do PSP, Partido Adhemar de Barros, né? Ali naquela ocasião, em 66, o candidato a deputado federal foi o doutor Aleixo Vasco Molinari, de saudosa memória, né? Fez uma dobradinha com o Craide, tá certo? Mas o Craide sempre levou a melhor nessas eleições. Os candidatos que saíam deputado com ele, normalmente não obtinham o êxito, até que em 1974 ele fez dobradinha com o Juarez Batista, que já tinha sido candidato a vice-prefeito nas eleições de 72, formando dobradinha com o Arthur Teixeira, pelo MDB, e ali ele encontrou um parceiro diferente, um comerciante, né, ex-diretor da CIU, quer dizer, um homem que frequentava a elite, tá certo? E o Juarez, como foi viajante muito tempo, né, tinha um vasto conhecimento na região, e a julgada ali não deu certo, o Juarez se elegeu, deputado federal. Juarez e Craide foram bons deputados? Olha, o Juarez, porque eu tenho notícia, ele trouxe para cá o Centro Social Urbano, né? Foi uma conquista do deputado Juarez Batista. Que eu me lembro bem, foi essa que ele conseguiu durante o governo revolucionário. Porque naquele tempo, o Wellington, o pessoal da oposição não tinha vez não, viu? Só atendia pedido da Arena. Até porque o voto de parlamentar não era tão importante quanto Não hoje. era, não. Naquele tempo mandava o executivo, tanto é que qualquer probleminha, eles fechavam o Congresso e estavam conversando. Não é? Então, o Juarez foi eleito em 74, 78 e 82. Só quem conseguiu fazer isso em Uberaba foi o embaixador Mário Palmieri, que se elegeu 3 vezes deputado, em 50, 54 e 58. Quando em 62 e 61 o Jango assumiu, com a renúncia do Jânio, né? E o embaixador, o Mário Palmieri, virou embaixador no Paraguai. Esse prestígio de que o PMDB desfruta ainda hoje é consequência desse MDB antigo? Eu não sei se o PMDB teria esse prestígio hoje. O PMDB ficou desgastado a partir de 1981, quando nós fomos obrigados a engolir uma coligação com os banqueiros, né? Que tinham formado o PP. Não é que eu tenha nada contra o banqueiro, mas o banqueiro é capitalista, né? Como o Olavo Setúbal, o Herbert Levy, Magalhães Pinto, se aliaram com o saudoso Tancredo Neves, né? E fizeram um partido, que era o PP, e nós ficamos no PMDB, acompanhando o doutor Ulisses Guimarães. Mas a partir daí, daquele casamento, não deu certo. Os banqueiros já procuraram seu rumo, o doutor Tancredo ficou, porque sabia que a alternativa de poder era o PMDB. Paulinho, você que conviveu com Ulisses Guimarães, que sem dúvida alguma foi uma bandeira da oposição ao regime militar no Brasil, como explicar o comportamento do Ulisses admitindo que artigos incluídos na nossa Constituição não passassem pelo plenário? Em política tudo é possível. Em política tudo é possível. Muita coisa que... Existem muitos segredos, por exemplo, vou te contar uma passagem, que a história não registra. O presidente Juscelino ganhou as eleições em 55, né? Foi convidado pelo Café Filho, pelo presidente Café Filho, que foi o substituto do Vargas, né? A comparecer em Palácio, no Catete. E o presidente JK foi presidente eleito, foi companheiro do coronel Nélio Moura, que era o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais. Lá chegando no Catete, o presidente Café Filho virou-se para o presidente eleito e falou assim: presidente, nós precisamos encontrar uma saída honrosa para a sua eleição. Ele falou: não estou entendendo. Ele falou assim: não, é que as Forças Armadas